com alegria e satisfação estar hoje à noite aqui com meus irmãos, minhas irmãs, com os servos do Deus Altíssimo e poder ser porta-voz da palavra do Senhor. Nosso pedido, nossa oração é que o Senhor fale conosco. O Senhor toque em nossas vidas. E Ele fala através do seu Espírito, Ele fala através da sua palavra, e Ele fala pela boca dos seus servos, dos seus profetas, seus ministros. Então, quando falamos, podemos falar a palavra nossa, ideias nossas, conceitos nossos, mas podemos também falar coisas do Senhor. Podemos falar sobre a palavra do Senhor. E nessa noite quero ser porta-voz, não de meus conceitos, não de minhas ideias, não de meus pensamentos, mas que a minha boca transmita a palavra do Senhor. Como sempre tenho procurado ser um servo fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. Sua palavra é eterna, imutável, absoluta, inquestionável. E Deus me chamou para comunicar a palavra dele, em todo tempo, em todo lugar. E que hoje à noite nossos ouvidos estejam abertos. Não só ouvidos para ouvir, mas que nosso coração esteja sensível à palavra do Senhor. Hoje é um dia muito importante. Estamos às vésperas de uma eleição das mais importantes que já tivemos no Brasil. E por causa dessa eleição que nós trouxemos a reunião para hoje, para que amanhã os irmãos fiquem totalmente livres para fazer seus votos, sua eleição. Quer os que votem de manhã, quer os que votem à tarde. E por essa razão, hoje a palavra que eu quero trazer, obviamente, não vou falar de política, mas vou falar da palavra, que norteia, que baliza, estabelece princípios e critérios para nos ajudar na nossa escolha. E eu gostaria que a mesa colocasse aqui no palavra, o texto que está em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Começando do versículo 9. Vai ser o texto-chave para a nossa meditação nessa noite. Nós vamos meditar sobre a oração, talvez a mais conhecida do mundo, que Jesus ensinou. Oração do Pai Nosso. O segundo texto que eu queria que colocassem está em Daniel, capítulo 2. Selecionem aí Daniel, capítulo 2, depois nós vamos ver. O texto diz: portanto, vós orareis assim. Os discípulos, em determinada ocasião, vendo Jesus orar todos os dias, ele subia a montanha, e tem textos que narram que ele orou a noite inteira. Jesus era um homem de intensa oração. Ele não orava ocasionalmente, ele não orava pouco, ele orava muito. E como ele trabalhava o dia todo, fazendo
pregando, curando os enfermos, fazendo milagres. Ele não tinha muito tempo para orar de dia. E o que ele fazia? Orava à noite. Quase sempre de madrugada. E às vezes ele orava a noite toda. E os discípulos, de tanto vê-lo orar, e ele orava no monte, eles não sabiam o que ele estava orando. E ficaram inclinados a ver seu exemplo e pediram para ele ensinar a orar. Ensina-nos a orar. Foi uma das grandes pedidos que os discípulos puderam fazer para Jesus. Ensina-nos a orar. Aí Jesus, deliberadamente, intencionalmente, dá um modelo de oração. Não é para nós usarmos esse modelo como uma reza, repetição, mas ele é um modelo de que maneira devemos orar. E eu aprendi, a tendência nossa quando oramos, preste atenção, nós normalmente oramos motivados. Isso eu vou afirmar sem sombra de dúvida nenhuma. Nós oramos por nós mesmos. Não que esteja errado. Oramos por nossa família. Ótimo. Não estamos errados por orar assim. Oramos sempre começando por nós. Então, a primeira lição que devemos aprender sobre a oração que Jesus ensina, ele nunca começa por nós, nossas necessidades, nossas demandas. Olha só por onde ele começa. E aqui está a primeira lição muito importante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus colocou esse texto para comentar hoje e nos prepararmos e abrir nosso entendimento quando nós nos acercamos de Deus. E hoje o texto que eu vou usar daqui a pouco, Daniel, para nós aprendermos exatamente sobre o conteúdo dessa oração. Quando Jesus diz, venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Ao dizer isso, primeiro ele pede pelos interesses do Pai. Quantos vocês têm orado pelos interesses do Pai? Eu não vou pedir para levantar a mão, que vocês vão ser envergonhados. Não é que não oramos, mas não pesa no nosso coração os interesses do Pai. Pesa no nosso coração o quê? Nossos interesses, nossos motivos, nossos pedidos, nossas necessidades. Nós começamos com o pão nosso, cada dia nos dá hoje. Pedimos para o Senhor atender nossas justas e merecidas demandas. E não está errado pedir justamente para o Pai. Mas quantos de nós começamos a oração falando dos interesses do Pai? Aqui está o nosso problema. Muito dos nossos problemas quando oramos, e Jesus está ensinando como devemos orar. Quando Jesus ia orar, Quando Jesus ia orar, o que vocês acham que ele começava? Ele começava, pão nosso, cada dia nos dá hoje? Resposta é, não, ele não está preocupado. E nós devemos entender melhor isso quando Paulo escreve sobre o reino de Deus. Ele diz assim, que o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida, mas justiça, alegria
e paz. Não é comida. E nós começamos por onde? Por onde começamos? Pela comida. Afinal de contas, se eu não comer, eu morro. Se eu não beber, eu morro. Então, nossa motivação é muito grande. E a Bíblia, a palavra de Deus, os apóstolos Paulo especialmente diz, o Deus deles é o ventre. Isso é sério, irmãos. Ele fala que são inimigos da cruz de Cristo. Quem? Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Ele está falando isso para os filipenses. E você pensa que é alguém que blasfema, alguém que só vive num pecado grotesco. Não, ele fala, são inimigos da cruz de Cristo, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meu Deus. Então, você se preocupar com o que vai vestir, com o que vai comer, como pagar o aluguel, eu quero aumento, cuida de mim, cuida da minha saúde, cuida da minha família, dá-me segurança, manda os teus anjos. Nós vivemos pedindo tudo em função de nossas próprias necessidades. Acordem, irmãos. Amanhã vamos escolher um presidente. Qual presidente que devemos escolher para governar esse país? Simples. Alguém que esteja alinhado com quem? Com essa oração. Seja feita aqui na terra a tua vontade. Esse é reino. Nós somos do reino ou não somos? Essa é a pergunta. Se tem um lugar que nós nunca podemos questionar, é a vontade de Deus. Se nós estamos alinhados com essa oração. Sim ou não? Simples. Venha sobre nós o teu reino. O que é o reino, então? O que é o reino? Simples. Se até aqui você não entendeu o que é o reino, entenda. É o lugar onde a vontade de Deus é feita com plenitude. Seja feita a tua vontade. Aonde? No céu ela já é feita. E teve alguém que num passado remoto se atreveu a fazer uma coisa diferente da vontade de Deus. Esse cidadão, se é que eu posso chamá-lo assim, esse indivíduo, se é que eu posso chamá-lo assim, é até falta de respeito chamá-lo de indivíduo, ele é mais do que um indivíduo. Ele decidiu fazer diferente. Decidiu não fazer mais a vontade de Deus. Ele queria que o louvor e a adoração que era feita a Deus fosse feita para ele também. Subirei acima dos mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Parece uma coisa boa, ele queria ser só igual a Deus. Mas ele não queria ser igual a Deus por causa da sua santidade, por causa da sua justiça. Ele queria um lugar elevado, mais exaltado e receber adoração. Ai daquele que tenta destronar Deus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito aí no céu. Isso é reino. O reino de Deus é o lugar onde se faz a vontade do Criador. Qual é a vontade de Deus? Não sei. Pois trate de descobrir. Está aqui. Aqui está a constituição do reino dos céus. Fala-se muito que está sendo violada a Constituição do Brasil. Pois a Constituição do Brasil, por melhor que ela seja, ela é inferior a essa Constituição. O que deve governar a minha vida e a sua é essa Constituição e nem a Constituição do Brasil, da América do Norte, não. Não que ela não seja importante e relevante, mas é aí que eu vou entrar para que os irmãos entendam a diferença entre governo de Deus e governo humano. Há uma diferença notória e muito grande. Governo humano e governo de Deus. Enquanto no mundo estamos debaixo do governo humano. Mas ao mesmo tempo estamos debaixo do governo de Deus. Qual dos dois, se você tiver que escolher, qual dos dois você escolhe?
Obviamente, não podemos titubear. Pedro e os demais apóstolos foram colocados numa situação, diz, não fale mais desse nome, desse homem chamado Jesus. Deram uma surra nele com açoites e proibiram de falar. E disseram, não podemos obedecer-lhes. Governo do homem, era o Sinédrio que falou isso. 71 homens. Governo sobre Israel, mas é um governo humano. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se você tiver que fazer uma escolha entre a vontade do teu governo humano e a vontade de Deus, e elas estão em choque, por exemplo, pode um dia mandar e fazer uma lei que nos proíba de nos reunirmos. E aí, obedecemos ou não? Alguns equivocadamente pensam que temos que obedecer. Pois toda vez que houver um conflito entre a vontade de Deus e a vontade dos homens, ainda que investido de autoridade governamental, eu não vou obedecer. Porque eu orei, seja feita a tua vontade aqui na terra. Eu tenho que ser o primeiro a querer viver, praticar a vontade de Deus. Pague o preço que for, eu farei a vontade do Senhor. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu fico triste quando vejo irmãos titubeando que não sabem em quem votar, em quem eleger. Meus irmãos, será que podemos nos chamar de cristão se titubeamos tanto diante de situações como essa? Será que não discernimos as coisas? Será que não enxergamos as coisas? Não enxerga. Tem gente entre nós, eu estou falando não é dos evangélicos, não, entre nós, confundido. Como que limitados somos se estamos confundidos com coisas tão elementares dos oráculos de Deus? Venha o teu reino. Então pare de orar a oração do Pai Nosso. Não venha mais o teu reino, deixa eu fazer o que eu quero. Deixa eu viver a minha maneira. Porque quando você ora, Pai Nosso, venha o teu reino, que seja de coração. Seja feita aqui na terra a tua vontade. Então, quando alguém apregoa que é a favor do aborto, você pode consentir com isso? Se você é cristão, mesmo não sendo cristão, não podemos. E ver as contradições do governo humano, vou te mostrar só uma. Eu, como pai, não posso dar uma palmada no meu filho. Tem leis que não me permitem bater no meu filho, corrigir meu filho. Interessante. Eu não posso dar uma palmada, mas posso fazer um aborto. Não é interessante isso? Matar pode, dar palmada não. Irmãos, acordem. Aí aparece um governo que é a favor do aborto. Eu posso apoiá-lo? Um governo que é a favor de drogas, eu posso apoiá-lo? Eu não preciso citar nomes. Preciso? Não. Um governo que é a favor da fragilização, acabar com a família. Família é propósito de Deus ou não? Aí. Ah, mas eu não gosto do fulano. Ninguém mandou você amar fulano. Você tem que fazer escolhas segundo o que você orou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Feliz é a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que quer dizer Deus é o Senhor? Simples, Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Você é da terra? É, pois a terra é do Senhor. Por isso que Deus disse para o filho dele, pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmo 2. Sabe por quê? É do Senhor. Antes de ser dos homens, porque Ele que a fundou, Ele que a estabeleceu. E nós somos criados por Ele.
Quer o ímpio goste disso, não goste, nós somos geração de Deus. Por isso que Jesus, é difícil de entender isso, Jesus disse, vai pegar 2 discípulos dele, quando ele estava para se preparar para entrar em Jerusalém, e para se cumprir a profecia, que ele ia entrar em Jerusalém no dia de Ramos, chamado dia de Ramos, uma semana antes da sua crucificação, ele manda buscar um jumentinho. E os discípulos falaram assim, onde? Ele, você vai em tal lugar, assim, você vai encontrar um jumento amarrado num poste lá. Sim, e daí? Pega ele e traga para mim. Se fosse para mim dada essa ordem, eu perguntaria, como eles perguntaram, certamente você também perguntaria. Mas esse jumento deve ter um dono. Esse é o pensamento imediato que nos vem. Eu vou chegar lá, pegar o jumento e vou levar embora. Isso tem um nome. Qual o nome que tem isso? Roubo, apropriação indébita. E vai vir o dono do jumento e perguntar, que história é essa? E Jesus, como Jesus se saiu dessa aparente instrução totalmente inadequada? O que ele disse? Diga para esse que te perguntar, o Senhor mandou pegá-lo. Por que Jesus usa essa expressão, o Senhor mandou pegá-lo? Sabe por quê? Porque o Senhor pertence à terra e tudo que nela existe. Aquele jumento, antes de ser de um Joaquim, José, Francisco, Tiago, pertence ao Senhor. Então, quando a Bíblia diz, ao Senhor pertence a terra, ele pode se dar o luxo de falar para Abraão, está vendo aqui, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita, olha em frente, olha para trás. Está vendo toda essa terra? Eu vou dar aos seus descendentes. E era uma terra habitada por Jebuseu, Filisteu, Eteu, tinha um monte de nações. Eu vou dar para você. Ao Senhor, o quê? Pertence a terra. Aí vem Jesus, depois de ter vivido os 33 anos, ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e faz uma declaração fantástica. Ele diz, toda a autoridade me foi dada. Dada por quem? Sabe por quem? Pelo pai dele. E que autoridade o pai dele outorgou para o seu filho? Muito importante. Sabe qual a autoridade que o pai outorgou? Se você pensa que ele outorgou para fazer milagres, não, isso ele já tinha feito enquanto andou aqui. Será que era para ser pastor das ovelhas? Não, isso ele já tinha feito. Para ser mestre, já tinha feito, está registrado pelos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, os ensinos de Jesus. Não, essa fase já passou. Ele deu autoridade para outra coisa. Qual autoridade que ele deu? Alguém se anima a dizer? Se dá autoridade para alguém, irmãos, é para governar. Ele deu autoridade para ele ser rei sobre toda a terra. Agora nós vamos ler o texto que fala disso. Ele deu para destruir, acabar, aniquilar o governo humano, representado pela estátua de Daniel. Lembra da história? Eu vou ler o texto que é importante ler. Ou talvez nem devêssemos ler, mas vamos ler. Vamos ler que lá tem uma história linda. Talvez alguns saibam, outros não sabem. Nunca leram, talvez. Lá fala que Nabucodonosor teve um sonho e ele viu uma grande estátua. E essa estátua é dividida, cabeça de ouro, um peito de bronze, prata e ferro. Ferro e barro nos pés. Só que no sonho, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e bateu nos pés da estátua. Por que não bateu na cabeça? Porque isso já tinha passado, nos pés. Nós estamos vivendo os últimos dias, por quê? Dessa estátua a cabeça já era, o peito já era, o quadril já era, as pernas já era, estamos nos pés.
na iminência da pedra que Daniel viu, que Nabucodonosor sonhou, ele interpretou, caiu nos pés da estátua e destruiu e pulverizou toda a estátua. E a pedra foi crescendo, 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 ao ponto de ocupar toda a terra. Sabe qual a interpretação do sonho? Essa pedra, o que é? Quem é essa pedra? Toda autoridade me foi dada. Um reino está sendo estabelecido aqui na terra. E esse reino, quem é o cabeça desse reino? A quem eu sirvo, de todo o meu coração, a quem eu quero nunca ter problema com ele, nem quero que ele tenha problema comigo. Por isso que o salmista, capítulo 2, diz: beijai o filho, seja amigo dele, ó reis e juízes da terra. Será que isso não se aplica ao Brasil? Sim ou não? Ó juízes, acordem! Veja quem é que está investido de autoridade por Deus Pai para governar toda a terra. Quando Jesus diz, atentem para essa palavra, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, ele tem autoridade sobre o nosso país, sim ou não? Claro, amém, que Jesus está com somebody love. Lorota. Ele nunca fala bobagem, nunca fala abobrinha. Quando ele diz, toda autoridade me foi dada, e ele está se referindo ao Salmo 2. O Pai chega e fala, pede às nações todas, e todas. Ele não está pedindo o Brasil, todas. Ucrânia, Rússia, China, Estados Unidos, Japão, África, todos os países da África, todas as nações, todos os continentes. O Pai diz, meu filho, te pertence, governe sobre eles. E não governe, se vocês pensam que ele vai governar assim, meus filhinhos, me escutem, por favor. Não! Ele sabe que para dominar, especialmente estabelecer a vontade dele aqui na terra, ele vai ter que usar muita força. Tanto é que é dado para ele um cetro. Os reis, para sinal de autoridade, usam um cetro, e normalmente é um cetro de ouro, é um cetro de madeira, revestido de ouro, é um cetro de prata. O cetro que o pai deu para o filho dele, por incrível que pareça, diz que é um cetro de ferro. Ferro não é um metal nobre. Por que não deu de ouro? O pai podia dar de ouro, não podia? Não deu. Sabe por quê? O ouro é um metal precioso, mas é um metal mole. É um dos mais flexíveis metais que existem. Agora o ferro não. O ferro é para esmiuçar. Quem quer levar na cabeça um golpe com a barra de ferro? Você tem uma coisa, fala de madeira, a gente até fala, pode dar uma paulada, mas de ferro não. É terrível. Pois o pai deu para o filho dele um cetro de ferro. E diz que é para ele usar aquele cetro que o pai lhe deu como para despedaçar o quê? As nações. E ele tem poder para quebrar as nações. Quebrar nações, não indivíduos, não. As nações, como se fossem cada nação um vaso de barro. Imagina que isso aqui é o Brasil. Isso aqui é madeira. É mais resistente que imagina um jarro de barro. Então Jesus vem com o cetro e pode despedaçar, quebrar. Essa é a autoridade que ele está investido. Amados, então nós temos a quem recorrer, sim ou não? Claro. E ele fala para orarmos. Orar o quê? Apresse, Senhor, em fazer a tua vontade aqui na terra. Apresse. Os ímpios estão se levantando contra ti. Os ímpios estão levantando para fazer o mal, a injustiça. Apresse. Traga o seu juízo sobre esses homens. Traga a vitória do teu reino.
E se tem um lugar que esse pedido tem que ser feito, não é lá fora não é no mundo não. Nós. Outro dia eu estava ministrando num grupo de célula. Eu falei, quantos aqui estão satisfeitos com as coisas que estão acontecendo no Brasil? A maioria não estão satisfeitos. Está terrível. As trevas estão por aí, crescendo, avolumando de uma maneira assustadora. A quem devemos recorrer? A esse Senhor, que está investido de toda a autoridade. Amém? E Ele atende? Tenho certeza que sim. Eu não vou pedir nada contra a vontade dEle. O que eu vou pedir? Para que Ele faça o quê? Sua vontade. Não a minha, a sua. Só que a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade dEle. E eu asseguro para vocês, se eu não alinhei 100% ainda com a vontade dEle, a culpa é minha, o erro é meu, mas eu quero viver para fazer a vontade de Deus e quero que a vontade dEle não se cumpra na minha vida. Só de menos. Que se cumpra no Brasil. Que se cumpra primeiro na vida da igreja. Que se cumpra em segundo momento na minha cidade, no Brasil. E por extensão no mundo todo. Que venha teu reino no mundo. O mundo está um caos. E a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. E ele encarregou os seguidores dele, quando ele foi para o céu, ele diz, e vocês farão obras maiores do que eu. A missão nossa não é diferente da missão que o Pai lhe incumbiu. O Pai incumbiu vocês e a mim e nos deu autoridade. Eu lhes dei autoridade para pisardes serpentes, refere-se a Satanás, e escorpiões, refere-se aos demônios. Que autoridade temos? Para enfrentar o bicho ruim mesmo. E pisar neles. Soa mal, né? Pisar. Pois Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, ele diz, em breve Satanás estará sendo esmagado debaixo dos vossos pés. Ainda não tinha sido. Eu quero dizer para vocês, com santo temor, que tem muito demônio para ser pisado no pescoço. E não estão pisando, que alguns, medinho. Não, cristão não se mete em política, irmãos. Na igreja só tem que orar. Não é isso que está escrito. Eu quero que vocês entendam a diferença entre democracia e teocracia. Coloque, por favor, Daniel, capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhes o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei, faltou ele dizer, se vocês pensam que eu sou bobo, não sou não. Olha o que ele vai dizer para eles. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto que me tem escapado, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Rei bonzinho, né? E as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação.
Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e me podeis dar a sua interpretação. O rei se negou a revelar o sonho que ele tinha sonhado. Responderam-lhe os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira as coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Olha o que vai acontecer. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e aos seus companheiros para que fossem o quê? Mortos. Ó, que situação terrível. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, o que tinha recebido essa ordem de prender essa turma toda e executar, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque: capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, seus 3 companheiros leais e fiéis, a Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse a misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus da eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Aí ele muda os tempos e as estações. Ele, ó a declaração, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele pôs saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Guarde bem essa expressão, últimos dias.
o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse na tua cama são estes. Ele vai revelar o sonho que o Nabucodonosor teve. Fantástico isso. Interpretar é uma coisa, falar o sonho é outra. O rei muito sábio diz, eu não vou contar o meu sonho, vocês que têm que descobrir. E era um pedido impossível, Daniel mesmo fala, impossível. Mas o Deus a quem ele servia, que deu o sonho para o Nabucodonosor, vai dar o sonho para o Daniel também, e deu enquanto ele dormia. O mesmo sonho. Então, e deu a interpretação. E aqui nós vamos ver o que acontece depois. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim a humildade dele, mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grandemente e encheu toda a terra. O seu domínio será de mar a mar, e seu reino não terá fim. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Primeiro ele deu o sonho, agora ele vai dar a interpretação. Tu és o rei dos reis, a quem o Deus do céu, aqui está uma revelação já, olha só o que está dizendo aqui. Tu és o rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino. Então o reino de Nabucodonosor procedia de quem? Por isso que Daniel afirmou isso. Deus levanta reis e derruba reis. Foi o próprio Nabucodonosor que não estava agradando a Deus, andou pisando no tomate, não dando glória a Deus e dando glória a si mesmo, que Deus fez ele perder o juízo, virou um animal, cresceu pelo no corpo, as unhas cresceram, ficou 7 anos pastando, literalmente pastando grama, se tornou herbívoro e ficou um bicho, até ele aprender. Quando ele aprendeu, se arrependeu, Deus trouxe ele de volta. Então Deus levanta reis e derruba reis. Tu és o rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habite os filhos do homem, a tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Ainda que é um governo humano, quem deu para ele essa autoridade, quem foi? O Deus do céu. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao seu. Que reino é esse que levantou depois de Nabucodonosor? Medos e persas. Inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Alexandre o Grande da Macedônia. O quarto reino representado pelas pernas, Império Romano. Já estamos chegando lá embaixo, né? Sabe onde estamos agora? Nos pés. Nos pés. Na iminência da pedra cair. E por fim, ao governo, essa estátua representa governo humano. Importante entendermos isso. Pois é humano. E ele se estabelece de duas maneiras. E eu vou ter que comentar isso depois, sobre a vontade de Deus. Ela se divide em 3 partes. Vontade moral, vontade
soberana, decreto e vontade permissiva. E nós vamos discernir muita coisa entendendo esses três níveis, como Deus age, como Deus opera. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do barro, pois existe o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outro será frágil. Quanto a que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturarão com semente humana, mas não se ligarão um no outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Nos dias desses reis, o Deus levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá. Palavra que eu mais gosto do inglês. Qual é? Forever. Forever. Da maneira que viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o barro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O que nós aprendemos com essa visão que Nabucodonosor, esse sonho que Nabucodonosor teve, com essa interpretação dada por Daniel? Dois tipos de governo. Um governo representado pela Babilônia, pelos Medos e Persas, por Alexandre o Grande e finalmente pelos romanos. Governo humano. Esses governos são estabelecidos pela vontade de Deus, de duas maneiras. Aí que nós temos que entender como a vontade de Deus se manifesta. Para entendermos isso, você tem que conhecer a história de Saul e de Davi. Saul, diz a Bíblia, que era um rei segundo a vontade do povo. Quando a vontade do povo é expressa, como é que é chamado isso? Democracia. Ainda não existia o termo, eles não conheciam o termo. Mas diz que eles gostaram de Saul porque a cabeça, ele era um homem muito belo, muito alto, sua cabeça sobressaía sobre a cabeça dos homens dava no seu ombro. Todos os homens mais altos davam no seu ombro. Ele então tinha pelo menos uma cabeça acima dos demais, do mais alto que tinha. E era muito bonito. O porte dele era majestoso. E o povo se agradou dele e escolheu. O que Deus fez? O que Deus fez? Se você pensa que foi Deus que levantou Saul, vocês estão enganados, não conhecem a Bíblia. O texto diz que Deus reclamou com seu profeta chamado Samuel. Ele falou assim, olha o que Deus falou. Por que o povo quer um rei? Por quê? Aí o Samuel ficou sem resposta. Ele falou, eu sei por quê. Eles não querem mais que eu reine sobre eles. O rei de Israel era Deus. Eles não querem um governo humano, um homem reinando sobre eles. Tudo bem, Samuel. Aí quando ele fala, tudo bem, vai lá e unge esse camarada aí que eles escolheram lá. Mandou ele ungir. Então podemos dizer que Deus consentiu com a escolha de Saul. Consentiu. Não foi ele que escolheu, foi o povo que escolheu. Aqui é para aprendermos uma lição. O povo escolhe bem, resposta é, a maioria das vezes, escolhe mal. Escolhe mal. Saul fez só besteira. Ao ponto de Deus ter que rejeitá-lo.
e diz, você não serve para reinar sobre meu povo. Lembra de quem que era o povo? Meu povo. Você não serve para reinar, você está desqualificado. Eu vou levantar um outro rei. Aí olha a diferença do primeiro para o segundo. A primeira foi escolha do povo. O segundo foi escolha de Deus. Não foi nem Samuel que escolheu. Ele mandou, vai na casa de Jessé e manda ele trazer os filhos dele. Dentre um desses filhos eu vou dizer quem é que você vai ungir. O Samuel chegou lá e encontrou uns caras bonitão, barbudo, né? Pôs musculoso. Daniel se impressionou com o primogênito, o primeiro. Aí Deus disse, não é esse. E disse o motivo. Falou, Samuel, eu não olho a aparência externa, isso não me impressiona, não me impacta. Eu olho o coração. Não é esse não. Bonitão, né? Você gostou dele, parece Saul também, né? Não é esse. Aí o outro, o segundo, o terceiro, ele tinha vários filhos, 6 filhos. E Deus falou, não é nenhum desses. Aí ele chega para o Jessé e pergunta, Jessé, tem mais algum filho? Ah, esquecido. Tem um, cadê ele? Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Está vendo? Deus chama os que estão em casa, vendo Netflix, jogando videogame. Ele chama trabalhadores, ele chama pastores de ovelha, que para defender a ovelha, ele arriscava a vida dele. Ele tem que matar um leão, para o leão não destruir as ovelhinhas dele. Ele enfrentou um urso, 700 quilos, matou o urso também. Quem que Deus ia chamar para pastorear as ovelhas de Israel? Os irmãos dele, que aparentemente eram fortes, bonitões, e chamou o adolescente. Possivelmente Davi nessa época tinha 17 ou 18 anos, era imberbe, mas um tremendo trabalhador. Levava lá para pastorear as ovelhas, sabe o que? Uma arpinha, pequenininha, né? Aquelas harpas grandes que temos hoje. A arpinha ficava dedilhando e compondo. Sabe o que ele compunha? Salmos. Tem salmo dessa época. Um deles é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera-me com águas tranquilas por amor do seu nome. Compôs um salmo. Não, dezenas de salmos. Não precisa dizer para vocês que Deus gostava de ouvir essas canções que saíam da harpa do Davi. Não só isso, viu que ele era corajoso, destemido. Quem que Deus vai escolher para reinar sobre Israel? Quem que vai ser o rei segundo o coração de Deus? Davi. Nós olhando, você não escolheria Davi. Eu também não, provavelmente não. Para ser rei de Israel, não. Deus vê o coração e não a aparência. As mulheres, especialmente, adoram cuidar do quê? Da aparência. Hoje passam cremes caríssimos, fazem injeções no lábio, na bochecha, no traseiro, faz de tudo. Morreu essa semana um aí, ó. Foi mexer no glúteos. Mexeu nos glúteos, não está satisfeito com o glúteo que Deus lhe deu. Cuidado. Pôr a vida em risco, por causa da aparência. Irmão, não se preocupe com isso. Cuida do seu interior. Cuida que não haja sujeira dentro. Faça uma cirurgia estética dentro do teu coração e não do lado de fora. O Davi era bom, um homem segundo o coração de Deus. Então tem 2 tipos de reis. Tem um que o povo escolhe, e nem sempre é a melhor escolha, e Deus permite, aí que entra a vontade permissiva de Deus. Podemos ter bons governantes. E até por que Deus faz isso? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Você é livre para escolher. Você é livre. Mas escolha bem. Peça o conselho de Deus para escolher.
Não escolha segundo o teu coração. Escolha segundo o coração dele. Dele. E você nunca vai errar. Dá para dar um exemplo com a esposa. Você é livre para casar com qualquer mulher, desde que ela seja, obviamente, livre. Desde que ela seja cristã, você está livre para escolher qualquer uma. Negra, branca, morena, loira, baixinha, magra, gorda, você é livre. Escolha segundo os seus olhos. Mas a Bíblia faz uma advertência. A advertência vale para os homens também e para as mulheres. Mas ele diz assim, mas a esposa prudente vem de quem? Do Senhor. Por acaso o homem prudente também não vem do Senhor? A esposa prudente. Você quer que eu escolha por você? Ou você quer escolher? Quer escolher, escolhe. Então nós podemos escolher, usando o nosso livre-arbítrio, e Deus diz, tudo bem, a tua escolha. Aí ele faz um decreto. Você está fazendo uma aliança com essa mulher. E você vai ficar com ela até a morte. Ih, Senhor, eu não sabia que o negócio era tão sério. Espera mais um pouco. Perdi a pressa. Até a morte. Eu sou testemunha da aliança que você fez e vou cobrar essa aliança. Ah, muda tudo, não muda? E se não der certo? É você que escolheu. Não foi você que quis ela? Se tivesse me consultado, eu teria dito, essa não, cai fora que é furada, é laço. É esse, cai fora. É laço, está cheio de mulher apanhando aí. Escolheu errado. Deus estava nessa escolha? Resposta, não estava. Pode estar certo que não estava. Será que eu escolhi bem a Beth? Pode estar certo que sim. Mas eu escolhi sozinho? Sabe o que eu escolhi? Eu usei meu livre-arbítrio. Mas Deus me ajudou a escolher. A Beth escolheu bem? Ela, se dependesse da inteligência dela, da esperteza dela, da maturidade dela, quando ela casou comigo, hoje ela olhando para fora assim, eu não sabia nada da vida. Tinha 17 para 18 anos, sabia nada. O Senhor foi misericordioso com ela e deu essa figuraça aqui para ela. Um monte de gente dizia, vai não, esse camarada aí é meio perigoso. E era mesmo, sou até hoje. Mas que ela, todo mundo, se hoje a turma vê ela como um bibelô, né? Imagina quando ela tinha 17, 18 anos, era um bibelôzinho. E eu, cara, eu era o machão. Isso não vai dar certo não. A turma olhava o quê? A aparência, não o coração. Sabe o que a Beth, conquistei a Beth, sabe como? Beth não olhou a aparência. Pela aparência eu levava a pior. Ela não olhou o coração. Eu olhei na Beth o que é a aparência, pesou na balança também, tirar não. Mas eu olhei o coração. 50 anos casado, meu irmão. Agora mesmo, antes de vir aqui ministrar, o que eu prometi para ela? Quando nós estamos cantando aqui sobre aliança. Eu falei, eu estou aliançado com Jesus e estou aliançado com você. 2 alianças. Aliança do casamento. E a palavra que eu disse, você já sabe. Forever. Ela deu um sorriso. Ela sabe que eu estou dizendo a verdade? Sim ou não? Sabe? Ela sabe o marido que tem. Eu não sou falso. Eu não sou mentiroso. Eu não sou enganador. Eu não falo só da boca para fora. Eu falo o que vem do meu coração. Sou digno de confiança, assim como ela é. Eu confio nela e ela confia em mim. Muito. Se ela confia em mim muito, quanto mais ela tem que confiar em quem? Em Deus, que nunca apronta, nunca nos trai, nunca nos abandona. Eis que estou contigo todos os dias, ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu não te abandonarei. Forever. Não te abandono. Deus não me abandona. Deus me abandona? Não.
Por quê? Ele empenhou sua palavra. Eu posso falhar. Eu posso dar a palavra e não cumprir. Não convém, não deveria, mas isso é possível. Mas Deus não, Deus deu sua palavra. E uma coisa que Deus falou para o filho dele é: pede-me e eu te darei as nações. Ele não vai cumprir o que ele prometeu? Já cumpriu, ele já deu. Sabe quem é o Senhor do Brasil? Se você pensa que é o presidente Bolsonaro, o legislativo, o judiciário, estão muito enganados. Deus permite que ele legisle, que governem, mas que tratem de governar direito, porque tem que prestar conta para quem? Para ele. Eu oro assim: Senhor, até quando? O Senhor vai permitir que homens iníquos, injustos, façam um governo maldoso, perverso sobre o nosso país? Derruba esses homens. Será que Deus ouve esse tipo de oração? Claro, por causa de uma coisa, por causa da oração do Pai Nosso. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, aqui no Brasil. Se é por falta de pedido, eu estou pedindo, Senhor, tem misericórdia, ouça-nos. Desce até aqui e dá jeito nessa bagunça. Se tem alguém que tem um cetro de ferro, não sou eu, é ele. Eu peço para ele vir e ele levanta reis e derruba reis. Será que Deus vai ouvir minha oração e a oração de vocês? Hoje à noite nós vamos terminar levantando um clamor. Um clamor, um único pedido. Que seja feito o quê? A vontade dele aqui na terra, aqui no Brasil. Que seja feita a vontade dele amanhã aqui. E ponto final. Que não haja fraude, que não haja embuste, que não haja maquinação. E se não atender às minhas expectativas? Sabe o que significa? Vocês têm que ter discernimento. A oposição pode ganhar? É uma possibilidade. Como? Claro, usando as armas que eles sempre usam. Qual é a arma que se usa? Mentira, engano, trapaça, corrupção. Esse é trevas. O reino das trevas não vai agir diferente amanhã, não. Só que o Senhor a qual eu sirvo é o Senhor dos céus e da terra. E tudo lhe pertence. Ele é soberano. Então eu peço para ele usar a soberania dele e não o livre-arbítrio nosso. Ainda que é o meu livre-arbítrio, eu vou exercê-lo amanhã, mas eu quero que se faça a vontade dele, que essa nação, aqui no Brasil, nós sejamos um celeiro para exportar missionário, evangelho por toda a terra. Que essa nação seja o celeiro do mundo para alimentar famintos que passam fome. Isso é possível? Claro. Desde que seja bem governado. Desde que não tenha exploradores, mentirosos, aproveitadores. Só isso. Simples. Simples assim. Amém? Deus é um ser moral, quer que a moral dele se cumpra. No governo dele tem que ser expressa uma vontade moral. Deus tem uma vontade diretiva. Ele diz que os governantes que nós elegemos têm que estar alinhados com ele, com o governo dele, com o reino dele, mesmo não sendo cristão. Não precisa ser cristão. Mas que alinhe. Que Deus seja levado em conta. Que suas diretrizes morais sejam levadas em conta. Agora, se o povo, com rebeldia, não quiser fazer a vontade de Deus e querer escolher um homem iníquo para nos governar, Deus fala, vou permitir. Pois não vem chorar, não, o leite derramado. Deus permite isso? Permite. Aí está a diferença entre Davi e Saul. Você que escolhe. O povo quer escolher, vai sempre escolher Saul, nunca vai escolher Davi.
Não teria escolhido Davi. Quer ver no julgamento? O Davi pecou e o Saul pecou. O rei, mesmo segundo o coração de Deus, não é perfeito, comete erros. A quem você sentenciaria a morte? Davi ou Saul? Eu tenho certeza que a tendência nossa, nós enxergamos tão mal, discernimos tão mal as circunstâncias, que escolheríamos Saul para continuar reinando. Ele só fez uma bobagemzinha, ele poupou o rei Agag e pegou os animais gordos para fazer sacrifício ao Senhor. Aí Samuel, que devia fazer o sacrifício, demorou muito, ele mesmo fez o sacrifício. Não devia, não podia, ele fez. Deus ficou muito aborrecido e tirou o reino dele por causa disso. O Saul foi repreendido por Samuel, dizendo: o pecado que você cometeu é semelhante a pecado de feitiçaria. É rebeldia, rebelião que você fez. Agora, nós condenaríamos ele porque foi rebelde, porque pensou que preservando o rei, preservando os animais gordos e oferecer em sacrifício era uma coisa boa. E o Davi cometeu adultério, gravíssimo, pecado moral, e assassinato. Qual dos dois nós condenaríamos à morte e o que preservaríamos, se tivéssemos que escolher? Tendência nossa, escolhemos Saul. Sim ou não? Sim. O cara cometeu adultério, o cara cometeu assassinato. Tem irmãos que, entre nós, dizendo que não votará no atual presidente porque ele é casado 3 vezes. Nós não estamos escolhendo um pastor para a igreja. Estamos escolhendo um presidente de uma nação que tem que peitar o establishment, tem que peitar o sistema. Não é possível. Não é possível um padre como o Kelmo foi lá e conseguiu dizer tantas verdades. E irmãos, pastores, eu estou falando não é de irmãozinho inocente, pobre, não. Pastores levantaram bandeira. Irmão, que igreja é essa, irmão? É reino de Deus assim? Não é. Não é. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Amém?